vamos lá, Beto Garcia, e vamos trazer mais detalhes dessa situação que está levando um monte de gente para a lista de maus pagadores nos cartórios. E é exatamente quem está protestando agora é o governo. E aí você vai dizer, mas pode? E é isso que você precisa perguntar também aí para o nosso colaborador, que é o Daniel Jardim. Ele é despachante, vai falar sobre esses protestos, mas tem um outro lado da história. Quais IPVAs? O deste ano, quem não pagou? Porque se o IPVA incide sobre o exercício anual, então o ano não terminou e o sujeito vai a protesto, ou o IPVA que está sendo protestado é o do ano passado que a pessoa não pagou? Olha, Décio, passa de 5 milhões, né? Os protestos feitos aí pelo governo estadual de pessoas com IPVA em atraso. Vamos tirar essa dúvida, então. O IPVA é sempre pago no ano decorrente, né? E mesmo assim, quem atrasar o IPVA pode ser protestado. Daniel, em que casos isso pode acontecer, né? De ser protestado o IPVA do veículo? Isso, a pessoa ela tem até o licenciamento para pagar o IPVA, o final da placa, né? Se ela não pagou no começo do ano, logicamente com os descontos e o parcelamento. Se ela não pagou no começo do ano, ela tem até o final da placa para pagar o IPVA do veículo. Se ela não pagar, deixar passar, a partir do dia subsequente ela já corre o risco de ir para protesto esse IPVA. Então, passou o final da placa, que nem nós estamos esse mês fazendo licenciamento final 3 e 4. Se a pessoa que não pagou não paga até dia 30, dia 1º ela já corre o risco de ir para protesto e o valor duplica. Você vai pagar o dobro. Vai pagar o dobro do valor que já estava com juros e multa desde o começo do ano. Mas, Roberto... Mesmo se o IPVA... Oi, Décio. Desculpe, eu vou ter que interromper, porque esse troço aí está... Mas se não... O exercício não é o ano atual, quer dizer, vence em dezembro. Porque o governo quer receber tudo no começo do... Você, em tese, quando você paga o IPVA no começo do ano, você está pagando até dezembro já. Agora, se você não pagou, ele é devido por 12 meses de um ano, não é isso? Essa forma de cobrança de IPVA, vamos falar do estado de São Paulo, em que você paga o ano, você paga o IPVA em janeiro, ele vai valer até dezembro, por exemplo. Isso é uma lei, isso só acontece em São Paulo, isso acontece em todo o Brasil? São leis do estado, né? Então, cada estado tem uma regra. No estado de São Paulo tem a lei que rege o IPVA, então ela decreta dessa forma. A lei, ela corre desse jeito. Ela dá o prazo de pagamento no começo do ano e podendo pagar até o licenciamento. Isso, eles mudam todos os anos os juros que correm decorrente desse IPVA, mas a lei existe para cada estado. No estado de São Paulo, você paga para utilizar. Nos outros estados, tem estados que são diferentes, mas no estado de São Paulo, você paga primeiro para depois utilizar. Você está me dando um exemplo, há pouco tempo, antes de começar a entrevista, um veículo que pagaria aí um IPVA de R$ 1.300, R$ 1.400, 2 anos de atraso foi para R$ 9 mil. Isso mesmo, a gente já teve casos aqui que ultrapassou esse valor, né? Não tinha ido para protesto desse ano ainda, mas o de 2024, só o de 2024 já tinha subido R$ 1.200 de juros. Se vai para protesto, esse valor duplica, aumenta ainda mais. Então, carros que pagariam 1.000, 1.500 vão pagar 3, 4, 5 mil de PVA, se for para protesto, lógico. Se uma pessoa tem uma dificuldade ou outra, não paga o IPVA porque não tem dinheiro e vence todos esses prazos aí, ela tem como fazer uma negociação sobre isso daí com o Estado? Tem a negociação, lógico, a gente tem a negociação com cartão de crédito, mas também só os que estão protestados diretamente com a Fazenda, em Araraquara. Aí faz o parcelamento, mas não libera o documento enquanto não acabar esse parcelamento. O carro fica irregular. O carro fica irregular até você acabar o parcelamento para poder fazer o licenciamento e colocar o veículo em ordem. A falta do pagamento de IPVA, né, ela dá a apreensão ao carro? O que ela pode provocar além do protesto? O IPVA em si, atrasado do ano, ele não gera apreensão do veículo. O que gera apreensão do veículo é o atraso na licença.
Se o IPVA foi para protesto, é porque a licença também está em atraso. Nesse caso, aí gera a apreensão do veículo. Não há como licenciar o veículo se não estiver em dia com o IPVA. Isso, você não consegue fazer o pagamento separado da licença sem pagar o IPVA, se não pagou no começo do ano. Se a pessoa, então, entre aspas, der sorte aí, pode ficar 2, 3, 4, 5 anos com o carro aí, mas quando ele vier acertar tudo isso, vai estar o valor do veículo. Vai ser uma pancada grande, mas se ele não pagar tudo que tem, ele não coloca o carro em ordem, não anda com o carro, e se pegar, vai para o guincho. Aí, para retirar do guincho, só pagando todos os débitos que tem no veículo. Agora, Daniel, essa questão da cobrança de IPVA, vamos voltar nela aqui no estado de São Paulo, ela ser cobrado antecipado, como acontece no estado de São Paulo. Isso, você tem conhecimento de alguém que já tenha entrado contra o Estado em relação a isso? Tem entrado com processo contra o Estado para tentar reverter isso? Dificilmente consegue reverter, né? Porque isso é uma lei, então dificilmente vai reverter essa situação. Nunca soube de caso de alguém que tentou mudar essa cobrança, mas desconheço. Quais outros estados que é do seu conhecimento que tem esse mesmo tipo de cobrança? Eu sei que o Minas é assim e o Paraná também é assim. Os outros aí eu já desconheço porque é o que a gente costuma pegar de veículos que são desses estados mais perto, né? Mas esses estados também são assim. Alguma pergunta aí ainda para o Daniel? Porque eu tenho outro assunto aqui que me chamou a atenção, eu gostaria de explanar com o Daniel, porque isso vai gerar economia, por exemplo. Alguma pergunta aí? Não, eu só vou completar aí dizendo que eu já acho um absurdo que o IPVA, que é devido por 12 meses, a gente seja obrigado a pagar nos primeiros meses, quando está todo mundo mais apertado, volta às aulas, IPTU, vem tudo de uma vez. O governo se antecipa, recebe antecipadamente por algo que deveria ser distribuído se a pessoa desejasse e achasse melhor. Eu acho que era o direito do cidadão pagar em 12 meses e não nos primeiros meses. Aí os primeiros meses do ano vencem, já dão o direito ao governo de mandar protesto, sabendo-se que temos, depois que vence, são 6 meses ainda do ano, do exercício a que se refere o imposto. Como é que ele pode estar atrasado se não venceu? Em tese. Não estou falando como advogado, eu sei que o despachante fala com base na lei, ele está dentro do exercício da função dele, estou falando como cidadão. É certo isso? Quer dizer, se o sujeito não tem como, se para ele fica mais conveniente pagar ao longo de 12 meses um imposto que é de 12 meses, deveria ser assim, não, o máximo de parcelas são 5. Se você não pagar nos primeiros 5 meses, depois do restante lá 6, 7 meses, é dado como atraso, mas não é. Ali ainda está dentro do exercício gerador desse custo. Então, não estou olhando à luz da lei, estou olhando à luz da lógica, seria isso. Ah, mas está estabelecido em lei. A questão é que não é porque é a lei que é o mais correto também, né? Ela pode estabelecer a regra para dizer o que é legal é assim. Mas nem tudo que é legal é justo. E é pelo critério de justiça que a gente fica... É justo você autorizar um credor te protestar, sendo que o prazo a que se refere àquele custo, aquele fato, o fato gerador se dilui ao longo de 12 meses. No sexto, o credor já tem o direito de protestar algo que não, na prática, não venceu dentro de um exercício de um ano. O IPVA não é de janeiro a julho. Percebe? Mas a partir de julho é dado como inadimplente. Restando ainda 6, 7 meses depois do período gerador desse mesmo imposto que é dado como inadimplente. É um troço muito, entendeu? Muito discutível, eu acho. Não, eu sei que a lei diz isso, mas não significa que está certo. Agora a gente paga, reclama, mas também só reclama lá pro cara do guichê que vai receber, ou na hora de pagar o boleto, não sei lá o quê. O governo fica achando que está tudo bem. As nossas finanças estão boas, está tudo bem, né? Todo mundo paga, a passividade que o brasileiro tem diante dos impostos. É só fazer essa observação, Beto. Eu acho injusto isso aí.
E não vai aqui. Ah, você está protegendo o inadimplente. Não, eu acho que o cara não é inadimplente. Essa que é a questão. Não é proteger uma coisa que parece que está errada, ainda que não esteja em conformidade com a lei, não me parece justo. É só por isso, só por essa razão. E aí vamos continuar, Beto. Décio, é por isso que a população tem que ficar atenta sempre que um projeto de lei é aprovado, né? Uma hora ou outra você vai trombar com ele, né? Então, esses projetos de lei. Décio, me chamou a atenção aqui o que pode, por exemplo, diminuir o valor desse IPVA, né? O Daniel, o pessoal que trabalha aqui, estava atendendo uma mulher, ela veio saber, ela tem um neto autista, né? E autista, pelo que você me falou aqui, quem tem esse espectro pode ter um desconto no veículo que ele utiliza. Explica isso para a gente, Daniel, que eu tenho certeza que muita gente está em casa e não sabe. É isso mesmo. No Estado de São Paulo tem uma lei que garante desconto de IPVA para deficientes físicos, intelectuais e psicossociais, que são os autistas, né? Então, ele gera esse desconto no IPVA. Ele isenta o veículo até 70 mil. Se o veículo for até 70 mil, ele isenta total o IPVA. Então, quem tem esses problemas pode nos procurar para fazer essa isenção de IPVA. O teto hoje para isenção é até 120 mil. Para compra de carro hoje, que a pessoa, além de ter isenção do IPVA, ela pode ter desconto na compra do veículo zero, que é no IPI e no ICMS. O teto para compra é até 120 mil. Mas a isenção do IPVA é até 70. Então, a pessoa que tem esses problemas e quer ter esse desconto, quer garantir esse direito que ela tem por lei, só vem nos procurar para ter esse desconto e garantir esse desconto na lei. Então, é uma coisa importante, né? Um desconto importante que pode acontecer. Se você tem, né, filho, neto, irmão, irmã, não importa, venha... Pode buscar informações que, de repente, você está pagando IPVA mais do que a lei permita que você pague. Muito obrigado, viu, Daniel? O Daniel é sempre muito atencioso com a gente, sempre que o assunto é esse, de despachante, tudo, ele sempre nos auxilia muito. E quero dizer que ele vai orientando de acordo com o que estabelece a lei, porque lá no seu escritório, como em qualquer outro escritório de contabilidade, eles vão de acordo com as regras estabelecidas em lei. O questionamento é meu, mas não é só meu, não, quer ver, ó? O ouvinte aí que mandou a sua manifestação também a respeito disso. Bom dia, Décio. Bom dia a todo mundo. Bom dia, amigo. Ô, Felipe, eu estou vendo a entrevista aí, é o seguinte, o ano passado eu não paguei na data de fazer o licenciamento do meu carro, que acho que de setembro eu paguei acho que em novembro. E o meu foi para protesto, tive que pagar uma taxa depois no cartório de R$ 293, certo? Nelson, por aqui de São José. Alô, obrigado. Bom, aí tá falando do licenciamento, né? Do licenciamento, isso. Tá. O licenciamento aí, a ideia pelo menos é de que quando você paga, é porque você está pagando um período já decorrido. Sim. Será que é isso? Não, é. É a ideia que eu tenho, pelo menos pode estar errado. Aí, não sei como é que fica uma discussão dessa. Mas o IPVA não. Você paga antes da hora. Antes de vencer. É exercício 2024, né? Durante 12 meses. Olha, São Paulo que hoje tem suas estradas, a grande maioria já privatizadas. Sim. O governo ficou livre de gastar com estrada. Só recebe. Só recebe. E ele recebe o IPVA mais caro do país. E quer saber a outra sacanagem também? Não é porque está na lei que é justo, é o melhor, é uma... Não, a lei pode ser... Vem cá, você sabia que o IPVA que você paga, o fato gerador é a propriedade do carro. Você ter um carro implica em pagar esse imposto. O governo arrecada, metade fica para os municípios, metade para o governo do estado. E o legislador, o cara que fez a lei lá em Brasília, aqueles deputados, senadores, eles aprovaram o seguinte... O arrecadador não é obrigado a reverter todo esse dinheiro em benefício do gerador do imposto. Isso é, o governo pega esse dinheiro e gasta onde ele quiser. Se ele quiser pegar o dinheiro e dar tudo para qualquer coisa que você imaginar, ele pode.
Ele não precisa pegar o dinheiro e aplicar em estradas melhores, trânsito melhor, viaturas para a polícia rodoviária. Não. Então você está pagando um imposto para uma partezinha só. O restante está liberado. E as prefeituras e o governo estadual, eles pegam esse dinheiro e põem onde quiser. Então, se você pagou o imposto porque você tem um carro, por óbvio, era o certo é que esse dinheiro aí, de alguma forma, fosse revertido em benefício do teu carro. Estrada mais decente, para você não gastar com amortecedor, com um monte de coisa. Não é assim que funciona. Então esse é o Brasil. Esse é o Brasil que dá nojo. E saber que passou pelos legislativos, que falaram amém, os mesmos caras que depois batem na costa, me volta aí para deputado, me volta aí para senador, me volta para não sei o quê, os caras só no nosso traseiro. Desculpa a expressão. Aí, esse que é um imposto caríssimo, o de São Paulo, o IPVA, o mais caro do Brasil, é cobrado antes do exercício terminar e na metade do exercício, isso se você não pagou em 5 prestações, poderia ser 12, e estaria justo, você é dado como inadimplente. Teu nome vai para o cartório como mal pagador. Então, eu não estou discutindo o que diz a lei eu sei o que ela diz. Mas não é porque ela é uma lei que ela é o mais justo. O que eu pergunto é, tá certo isso? É justo isso? É isso que nós perguntamos. Não é? Olha, eu acho que é bacana se o governo, no começo da dívida, quando a dívida começa a ser, inicia, no caso, se você dissesse, se você pagar à vista, vamos te dar 30% de desconto, ou então se divide em até 12. Tudo bem. É justo. Tem gente que vai querer à vista, porque ganha um desconto bom, o outro não sei o quê. Mas se ele disse para você, ó, você tem só 5 meses para pagar 12. Eles espremem a gente, sim, ó. Sim. O dinheiro da família ali, sim, do carrinho que ela tem, espreme a vida que já não é fácil do cidadão, porque carro não é luxo. Pô. Sim, concordo. Carro é necessidade. Concordo. Então eles espremem para a gente pagar em poucas prestações, porque o cofre público é um negócio que não, que tem uma fome que nunca passa, nunca acaba. Eles te espremem, ferra a tua economia da tua família, porque no mesmo período volta às aulas das crianças, e vem IPTU, e vem tudo. Por exemplo, o IPTU não é devido dentro do ano? Sim. Você pode pagar em 12. Não é mais justo? Porque o IPVA tem que pagar antes, e se você não pagar antes, você é mal pagador. Tá errado. Pode ser legal, mas é imoral e injusto.